Agora, repita. 7h42, o senador Sérgio Moro, do União Brasil, protocolou um projeto de lei no Senado para alterar as regras para acordos de não persecução penal. Segundo a justificativa, as alternativas evitariam a celebração de acordos com a finalidade de não responder a um processo penal, como aconteceu recentemente com o deputado federal André Janones, do Avante, por exemplo. Essa proposta prevê como condições adicionais ao acordo de não persecução penal a renúncia ao cargo ou função pública, inclusive eletivos, e a proibição de exercício de cargo ou função pública pelo período de 5 anos, conforme explica o senador. Vamos ouvir a fala, então, do Sérgio Moro defendendo esse aumento ali da punição no caso de não persecução penal. Esse tipo de acordo que está previsto lá no nosso Código de Processo Penal precisa ser mais rigoroso. Não pode o parlamentar ou o agente público que confessa a prática de crime contra a administração pública seguir no seu cargo, seguir o seu mandato. Então, o que o projeto que eu apresentei estabelece é que nesse tipo de acordo precisa renunciar ao mandato, precisa renunciar ao cargo. O ideal seria que não pudesse fazer esse acordo para esse tipo de crime. Mas o momento político não permite que nós eliminemos essa possibilidade, mas permite que nós tornamos essa escolha mais difícil, essa opção mais difícil para quem confessa um crime. Vamos lá, o acordo de não persecução penal também já gerou bastante repercussão aqui no estado do Paraná, na Assembleia Legislativa, depois que veio à tona aquele assunto envolvendo o nome do então presidente da casa, o deputado Adhemar Traiano, e recentemente voltou a ter essa repercussão a nível nacional com o deputado do Avante, o Janones. A não persecução penal é quando o político vai lá, confessa que meteu a mão no jarro, não vai responder criminalmente por aquilo, não pede o cargo por aquilo, o único acordo garantido ali junto com o MP é que ele devolva, faça o ressarcimento aos cofres públicos do valor lá que foi retirado do jarro anteriormente. Foi flagrado, foi investigado, mas não vai responder criminalmente ou com qualquer outro tipo de sanção política. A ideia do Sérgio Moro é colocar pelo menos que esse político ou agente público que confessou o crime junto ao Ministério Público fique ali impedido de atuar, seja um cargo elegível ou não, por pelo menos 5 anos. A gente está vendo tantos casos, Rafaela Moron, de desmanche aí de lei de ficha limpa, de desmanche da Lava Jato e de outros temas que buscaram aí coibir a corrupção envolvendo grandes figuras políticas, e agora mais uma mexida ali do Sérgio Moro, só que dessa vez para tentar aumentar aí a punição para os agentes públicos ou políticos. O meu grande questionamento aqui é: será que a classe vai entender que esse assunto deve ser aprovado lá na frente, ou vão deixar ele quietinho dentro de uma gaveta? Pois é, né? O Brasil é um país engraçado. Ninguém costuma jogar contra o próprio time, mesmo que seja em prol de uma sociedade mais equilibrada, né? O meu tempo se chamava ladrão. Esse tipo de pessoa que pega o que não é seu, que, enfim, participa de atos de corrupção. E, na minha concepção, a responsabilidade deveria ser igual para todos nós. Por que a gente tem ali uma classe especial que consegue fazer um acordo, devolver aquilo que pegou e que não era seu, né, e ficar por isso mesmo? Enquanto que o restante da sociedade, se enquadra dentro da mesma situação, dificilmente tem essa oportunidade. Vai responder um processo e deve ser condenado, né? Quando você rouba, você tem que ser condenado. Então, é uma sequência de privilégios, a Bia já mencionou alguns aqui, mas recentemente a gente teve também a história do foro privilegiado. Foro privilegiado, o nome já fala, né? Tem um privilégio aí para alguém, né? Uma parcela também brasileira, que você percebe que não tem a mesma condução e análise quando existem questões que precisam ter um olhar do judiciário do que o restante, né? Dos brasileiros. Então, é uma desigualdade sem tamanho que a gente encontra, não só social, mas também na forma como essa sociedade brasileira se organiza. Agora, qualquer ser humano que ocupou um cargo político, então, né, poderá ser julgado pelo Supremo. Há quem diga que essa decisão do foro privilegiado que eu estou me manifestando aqui vem no sentido de minar a defesa de Jair Bolsonaro, que tentava levar para a primeira instância, né, a discussão em torno do golpe, com a justificativa de que, por exemplo, o presidente Lula teve o caso da Lava Jato avaliado pelo Sérgio Moro, juiz da 13ª Vara Federal. A gente vai encontrando, Bia, você vai olhando bem, né? As diferenças e desigualdades, elas dependem muito do espectro do posto que você ocupa
dentro do Brasil. Qual o cargo que você tem, o famoso com quem que você está falando. Aí você vai encontrando e olhando para essas diferenças. Infelizmente, a minha aposta para a tua pergunta é de que dificilmente a gente terá algum tipo de reversão, porque historicamente, tudo que veio para tentar igualar a sociedade e tirar ali, né, a privilégios, ou tirar ali um aumento de poder, seja do Supremo Tribunal Federal, seja no campo da política, do executivo, do legislativo, costuma se dar por terra. Agora, a atualização, Rafa, dessa lei aí proposta agora pelo Sérgio Moro, que prevê aí esse ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, ele veio do próprio Sérgio Moro, quando ministro da Justiça, naquele pacote anticrime, o ANPP foi proposto ali. Então me surpreende agora o senador falar que deu a entender na entrevista ali que é até contra esse acordo de não persecução penal, quando foi ele que colocou essa possibilidade nesse pacote anticrime. Agora, nessa justificativa desse projeto, ele, além de citar aí o deputado Traiano, envolvendo aquele acordo aqui na Assembleia Legislativa, ele fala também do caso do Janones, que foi flagrado ali na prática de rachadinha, que é desvio de dinheiro público, e tanto o Traiano quanto o Janones vão assinar, né? O do Traiano já está até homologado, o do Janones vai ainda para homologação, mas os dois assinam o acordo de não persecução penal, não vão responder ao processo na justiça, sequer ficam com um registro ali na ficha criminal, né? Então a ficha está limpa porque eles assinaram esse acordo de não persecução penal. Claro, vão ter que pagar uma multa, vão ter que devolver o dinheiro desviado, mas eu fico me questionando, e se a justiça não tivesse pego esses casos, tanto do Traiano quanto do Janones? O dinheiro estava lá no bolso deles. E aí? Agora foi pego, eu venho aqui, Ministério Público, vamos assinar um acordo de não persecução penal, não vou responder, vou devolver o dinheiro que eu roubei, porque a gente pode falar sim que eles roubaram, porque ao assinar o acordo prevê que eles têm que confessar a prática criminal. Então, tanto Janones quanto Traiano, ao assinar, confessam o roubo do dinheiro público. E aí, vão para casa, viram as costas e vida que segue. Nem na ficha criminal fica esse registro aí desse fato, o roubo, a mão no jarro. Agora o senador Sérgio Moro quer pelo menos incluir esse trecho na lei, essa redação na lei, de que ao assinar, em se tratando de casos de crime contra a administração pública, ao assinar o acordo de não persecução penal, tem que renunciar ao mandato ou ao cargo. Agora, não vai passar. Só se tiver pressão popular, como a gente viu no caso É ali muito difícil que passe, dos 10 tópicos anticorrupção. Porque assim, tá todo mundo fazendo isso. Foi pego, roubou. Claro, tem algumas exigências. A lei, por exemplo, a pena não pode ser superior a 4 anos, tem que ser menor de 4 anos. Tem que ser uma infração aí grave, mas sem ameaça. Agora, o colarinho branco não tem ameaça. Não tem arma, não tem faca. É ali nos bastidores, ali no corredor. É uma rachadinha com dinheiro deixado aqui no banheiro, dentro de uma caixa de vinho. Não tem grave ameaça. Agora, fica fácil, né? Rouba, se for pego,